Oi, pessoas lindas, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim conversar mais um pouco com vocês sobre o capítulo 11 deste livro aqui, ó, Você pode curar a sua vida, que eu estou estudando, estou achando maravilhoso estudar essa lição aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, que fala sobre trabalho. E o capítulo ele começa com uma frase assim: sinto-me plenamente realizado com o que faço. Então, o capítulo 11 do livro Você Pode Curar a Sua Vida, da autora Loise Hay, está nos convidando para uma reflexão sobre o trabalho. Então, se você não está satisfeito com o trabalho, né, este capítulo ele traz dicas e conselhos maravilhosos para te ajudar a resolver, seja qual for aí o seu problema no que se refere ao trabalho ou na falta dele, né? Que é o caso aí dos desempregados, tá? Então tem dicas aqui maravilhosas para a gente aí se dar bem no trabalho. E fica muito claro também que o bom relacionamento com tudo e com todos é a chave, presta atenção nisso, é a chave que abre a porta para o sucesso. E enquanto eu terminava de escrever aí o trecho, né, que eu acabei de citar aqui, me veio assim claramente que este livro foi escrito numa sequência muito bem planejada, né? Note, presta atenção. Por que eu falo isso? Ó? Ele traz o passo a passo, porque é assim que eu vejo, tá, esse livro. Ele traz o passo a passo para você se dar bem na vida. Por que estou dizendo isso? Porque através dele, a Loise Hay nos aconselha a olhar para dentro. Então a gente tem que se voltar para dentro de nós, né? E fazer uma faxina geral, tirando tudo que não nos serve mais, tirando tudo que está travando a nossa vida, né? E isso faz o quê? Isso faz abrir aí espaço para o novo entrar. Então quando você quer comprar algo novo para a tua casa, por exemplo, né? Se você quer comprar uma nova geladeira, vamos dar um exemplo assim. Para você colocar essa geladeira no lugar da outra, que já não serve mais, não está em bom estado, né? Tá bem capenguinha, digamos assim, e você não vai ficar mais com aquela geladeira porque não te serve mais para nada, ela está com problema, você tem que tirar essa geladeira que está com problema para poder ter espaço para colocar a geladeira nova, correto? Então assim também acontece com a gente. Para que o novo entre, é preciso que a gente tire, porque vamos supor, você não vai colocar um novo do lado do velho, porque de uma certa forma o velho vai acabar ofuscando aí o novo, né? Então tem situações que a gente tem que realmente abrir espaço. Então no nosso caso aqui, né, na parte de dentro da gente, além de ter coisas que não servem mais, está ocupando espaço e está atrapalhando a chegada do novo, porque acaba que como que servindo aí de repelente, está repelindo, porque às vezes é o oposto daquilo, né? E acaba atrapalhando o que é bom entrar, porque aquilo que está ruim atrapalhando acaba não deixando, não dando espaço para esse novo que é bom entrar, né? É mais ou menos por aí que a gente eu acredito que a gente deva pensar. E aí o que acontece? Ela nos mostra aí como substituir o que está ruim pelo que tem de melhor, né? E fazendo todo esse movimento, o que vai acontecer? Vai melhorar a nossa saúde mental e, consequentemente, vai também melhorar a nossa saúde física. Você já ouviu falar naquela frase assim, ó, mente sã, corpo são? Eu acho que a maioria deve ter ouvido falar já, né? Então, o que isso quer dizer? Que não é a mente que depende do corpo, né, para melhorar. É o contrário. É o corpo que depende da mente. Então, para a gente ter um corpo saudável, a gente precisa ter uma mente saudável. E para a gente ter uma mente saudável, é preciso fazer esse faxinão aí que ela nos convida a fazer, que ela nos orienta como fazer, né? Então, por isso que eu acho que esse livro é assim maravilhoso, gente. Esse livro, assim, eu recomendo mesmo. Não é só ler o livro. Não adianta você só ler o livro. Você tem que estudar. Como ela orienta, você lê a primeira vez, lê todo o livro até o final, e depois você volta a reler. Só que dessa vez você vai lendo
estudando capítulo por capítulo. Você tem que ficar entre 2 ou 3 dias no mesmo capítulo, fazendo os exercícios, né? E eu optei também, além disso, fazer os vídeos para o canal, porque isso me ajuda a fixar melhor o conteúdo quando eu compartilho com outras pessoas, quando eu quando repasso aquilo que eu estou aprendendo. Isso me ajuda muito a fixar e entender melhor, né? Clareia assim minhas ideias. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, tá? E também com o intuito também de ajudar outras pessoas que talvez, né, estejam precisando desse conteúdo, né? Então o que acontece? Depois disso, depois que a gente faz essa faxinona, né, tira tudo que não serve mais, vai tirar, mas só que assim, a gente não vai fazer tudo isso assim da noite pro dia. Essa faxina, ela vai dar continuidade aí, como ela também diz aqui, tem uma parte do livro que ela diz que esse trabalho é para a vida toda, tá? Então assim, a gente tem um início aí do trabalho, mas esse trabalho não termina. Como eu posso dizer? Ele é um trabalho que não tem fim. Porque sempre você vai estar querendo trazer alguma coisa de novo para a tua vida. E aí você vai fazer uso aí dessas atividades que ela ensina, né, que ela orienta a fazer, para que a gente vá sempre renovando aí nossas ideias, nossos pensamentos, mas de uma forma positiva sempre, né? Para a gente dar continuidade, porque não adianta você fazer um ano e depois só porque conseguiu o que quer e esquecer, não é por aí, né? Então assim, é um trabalho diário, sabe aquela coisa de orar e vigiar, é mais ou menos isso. Então esse orar e vigiar é para a tua vida toda, 24 horas por dia. Então assim, não é um mês, 2 meses, um ano, não, é para a tua vida toda, tá? Então é mais ou menos isso. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Então depois disso, depois dessa faxinona que a gente faz, né? Que a gente começa de início, essa faxina de início, porque essa faxina ela vai continuar aí, né? Ao longo da nossa vida. Então de início, depois disso, nós estamos prontos aí para aproveitar o que há de melhor na vida e prontos para se relacionar melhor conosco e com os outros, né? E melhorando nos relacionamentos, melhoramos em todas as outras áreas da nossa vida. Então, encontramos aí a chave, presta atenção, melhorando os relacionamentos, a gente encontrou o que? A chave que abre as portas para o tão sonhado sucesso, porque todos nós queremos, né, ter sucesso na vida, não é verdade? Então, sucesso eu penso não só na questão financeira, mas o que eu penso como sucesso é você estar bem com você estar feliz, você estar realizado, você ter, como é que eu posso dizer, concretizado, materializado tudo que você deseja na tua vida. Isso para mim é sucesso, tá? É claro que inclui também, né, a parte material, a parte financeira, que ajuda muito, né? Aliás, para a maioria das coisas que a gente quer, tem que ter aí bons ganhos financeiros. Mas sucesso para mim engloba aí um monte de coisas, tá? Que inclusive aí, continuando aqui no texto, né, as minhas anotações, ó, gente, e por falar nisso, ó, eu anoto assim, tá, ó, eu anoto a lápis, aí depois eu passo a limpo, né, para passar para vocês, e depois eu vou explicar por que eu faço isso, né, mas para explicar isso para vocês, eu vou ter que trazer aqui um conteúdo de um professor, que eu até comentei no capítulo 9, se eu não me engano, sobre ele, né, mas eu vou trazer aqui para o canal ainda, eu vou trazer nessa playlist aqui, para vocês entenderem por que eu escrevo a lápis, tá? Vamos lá. E que inclusive é o tema do próximo, né? Referente ao sucesso, tá, gente? Acabei, né, viajando aqui um pouquinho. Então, é a chave que abre as portas para o tão sonhado sucesso, que inclusive é o tema do próximo capítulo do livro. Então, a gente passou pelos relacionamentos, né? O capítulo 10, relacionamentos. Agora o capítulo 11 é o trabalho. E o próximo capítulo, que é o capítulo 12, vai falar do sucesso. Então, aí o que acontece? Depois do trabalho, aqui vem o sucesso, né? Então, o que acontece? Esse livro, ele foi, como eu já disse, eu percebi que ele foi escrito assim, de uma forma muito bem planejada, né? Foi muito bem planejado mesmo. Porque a gente percebe que é uma sequência de fatores
que influenciam na vida da gente e que é como se fosse degraus, né? É como se ela colocasse pra gente aí degraus pra gente ir subindo aos pouquinhos. E cada degrau que a gente sobe, a gente tá deixando, como é que eu posso dizer? Se preparando para aproveitar tudo que a gente lá na frente vai conseguir alcançar, né, com essa nossa melhora aí, tá bom? E se manter, né, porque não é só você chegar onde você quer, é você se manter onde você quer estar. E para isso a gente tem que estar preparado, né? E aí o que acontece? Tem uma parte deste capítulo também que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ele me fez aí recordar de uma situação que eu presenciei e que de uma certa forma eu também estava envolvida na situação, tá? Então é assim, o meu primeiro marido, assim que a gente se separou, ele se casou com uma amiga em comum que a gente tem, né? E o que aconteceu? Até aí tudo bem, né? Aí são coisas que, né, acontecem aí, né? Uma coisa muito comum acontecer, né? Mas até aí tudo bem, mas o que aconteceu? Aconteceu assim, essa amiga, ela aceitou ficar com ele porque ela era testemunha de como a gente vivia, né? Então a gente vivia super bem, né? Então a gente se dava muito bem, a gente era um casal que estava sempre, como é que eu posso dizer? Era uma parceria boa, né? Que a gente estava sempre disposto um a ajudar o outro ali no que precisasse. Então a gente estava sempre presente um para o outro, né? No que precisasse. Só que acontece? Aí as pessoas me perguntam, mas Elisa, mas por que você se separou? Estava tudo bem? Então, gente, que é assim, estava tudo bem porque a gente tinha, assim, da minha parte, eu sempre tive muito carinho, mas era um carinho de amizade, entende? Então, assim, não existia um amor, eu não olhava para a pessoa, né? Como assim, eu quero viver a minha vida toda com essa pessoa. Não era assim que eu via. Eu sentia que faltava alguma coisa. O que faltava era o amor, né? De minha parte. Não estou falando da parte dele, estou falando da minha parte, né? E aí eu cheguei num ponto que eu falei, não dá para continuar assim, né? E eu sempre fui apaixonada por uma outra pessoa, né? E eu cheguei à conclusão que não valia a pena continuar com essa pessoa pensando em outra pessoa. E ele sabia da situação, mas ele aceitou no começo, ele sempre aceitou de boa essa situação, que ele achava que como eu era muito nova na época, né, que a gente foi morar junto, ele achava que com o tempo eu ia esquecer da outra pessoa, mas não foi o que aconteceu, só foi piorando, só foi piorando a situação. E aí eu cheguei num ponto que eu vi que não dava para continuar mais, e foi aí por isso que a gente se separou, né? E aí, como a gente tinha uma convivência muito boa, né, como um casal, essa amiga em comum, ela percebeu, né, percebia como que era a nossa vida, e ela achou uma boa, né, ficar com ele, porque ela achou, bom, se ele é bom para ela, ele vai ser bom para mim também, né? E ela estava saindo aí ela tinha saído de alguns relacionamentos anteriores que não eram muito bons, e quando ela viu a oportunidade de estar com uma pessoa que é legal, né, aparentemente parecia uma pessoa muito legal, e sim, é uma pessoa legal. Só que o que aconteceu para ela, com ela, ele não foi tão legal assim, né? Então um dia eu descobri por quê? Porque ela me ligou um dia, e ela pediu para conversar comigo. Ela falou, posso ir conversar com você? Eu falei, pode, vem aqui. Aí ela começou a me contar o que estava acontecendo. Então ela queria tirar dúvida comigo. Ela falou assim, escuta, eu quero tirar uma dúvida com você. É que está acontecendo algumas coisas estranhas, porque assim, ele está se envolvendo com outras mulheres e dá o telefone de casa e fala para essas mulheres que eu sou a irmã dele, que ele mora com a irmã dele. E essas pessoas ficam ligando para minha casa, achando que eu sou a irmã dele, e quando eu falo que sou esposa, elas me tratam mal, né? E ela queria saber se ele fazia isso comigo, né? E aí na hora assim, eu fiquei meio, né, achei estranho, porque na hora que ela começou a me descrever o que ele estava fazendo com ela, eu não reconhecia a pessoa. Eu falei, olha, fulana, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não quero expor, né, as pessoas aqui. Eu só quero pegar o fato como exemplo, né.
E aí eu falei para ela, olha, você está me descrevendo uma pessoa que eu não conheço. Essa pessoa eu nunca vi, né? E achei estranho. Mas na hora que ela me contou, e ao mesmo tempo que eu achei estranho, veio uma luz assim, e aí me veio, eu perguntei para ela, me fala uma coisa, como é que eram os seus relacionamentos anteriores a ele? Aí ela me disse o seguinte, ela já estava no 4º casamento, se eu não me engano, e ela falou assim, olha, os outros foram iguais ou piores que ele. Aí na hora eu pensei, então, fulana, o problema não está só neles. O problema também está em você, sabe por quê? Porque se ele só mostrou o lado bom dele pra mim, né? Pra você parece que ele tá mostrando só o lado ruim dele. Porque, gente, eu acredito no seguinte, eu acredito que nós não somos 100% bons e nem 100% ruins, tá? Então nós temos os dois. Nós temos 50% bom, 50% ruim. E dependendo do que aconteça, a gente vai mostrar um desses dois lados. Ou vai mostrar o lado bom ou vai mostrar o lado ruim. E o que acontecia com a gente? Como ele queria que desse certo o nosso casamento, ele todos os dias só mostrava o lado bom dele para mim. Não porque ele queria conquistar só também, mas porque eu também tratava ele bem. Então o que acontecia? Então existia aí uma troca, né? Uma troca mútua de gentilezas e de cortesias, né? E que fazia a gente ter uma vida muito boa, né? Então eu não tenho do que me queixar referente à minha convivência com essa pessoa. E aí, por que me lembrei dessa história? Porque o livro ele fala exatamente disso. Ele fala assim: se a gente quer se dar bem, seja com quem for, a gente tem que cultivar esse bom relacionamento. Então isso começa com a gente, porque quando eu fui morar com essa pessoa, eu tive um motivo de ter, ainda me perguntaram, mas por que você se casou com ele, né? Se você não tinha amor? É porque aconteceu uma situação na minha casa com a minha mãe que me fez decidir sair de casa. E aí eu tive essa proposta, porque você não vamos morar junto para tentar a vida juntos, né? Já que você quer sair de casa, vamos morar juntos. A gente já namorava, né? Já era namorados e tudo. E aí eu aceitei a proposta, porque eu queria sair de casa e eu expliquei para ele a minha situação e deixei claro para ele também que eu não o amava e tudo mais, né? Que eu pensava em outra pessoa, mas ele aceitou de boa, então estava tudo de acordo, né? Então eu não fiz mal, não fiz nada de errado, porque eu também achei que ia dar certo, eu também, e me propus também, né? Eu lembro que eu falei para mim mesma assim, no que depender de mim vai dar certo, né? E aí eu fiz a minha parte para que desse certo, mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Que é um sentimento. Eu já tinha um sentimento estabelecido por uma outra pessoa e eu não consegui tirar, apagar esse sentimento. E não quero me alongar muito mais no vídeo, mas hoje eu estou com essa outra pessoa, né? Por quem sempre fui apaixonada e sou muito agradecida também por isso, né? E a gente também está se dando, graças a Deus, está se dando bem. No começo não foi bem assim, mas hoje a gente consegue se entender. Isso é muito bom. Também é uma história para eu contar aí numa outra hora, né? Contar alguns detalhes assim do porquê que eu tô falando isso, tá bom? Então é isso. Então eu vou ficando por aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Por favor, não se acanhem, não fiquem acanhados de fazer perguntas ou um comentário também, né? Lembre-se que não existe pergunta boba, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de fazer determinadas perguntas porque acha que é uma pergunta boba, mas não existe pergunta boba, pensa nisso. Se você tem alguma dúvida, pergunte sempre, né? E se perguntar para mim, eu vou ter o maior prazer aí de responder com o maior carinho. Se eu não souber responder, eu vou procurar saber para te responder. Mas se eu tiver a resposta, né, dentro da minha visão aí de mundo, eu vou dar com o maior prazer, tá bom? Beijos e fiquem com Deus ou, né, com sua centelha divina, ou seja lá, como você chame a luz que está dentro de cada um de nós, tá bom?